Bom dia, pessoal. Já tem gente chegando. Deixa eu já colocar aqui para não ter os nossos problemas técnicos. Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa live é sobre inteligência emocional. Eu sei que bastante gente já participou da live que eu fiz em Araçariguama para os professores de lá, né, sobre saúde mental. Mas, enfim, esse tema é sempre bastante pedido, ainda mais nessa época que a gente está de pandemia, de todo mundo trancado em casa, de doenças, né, de tanta coisa acontecendo, e a gente precisando manter a nossa sanidade, o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental, a nossa paz, porque o problema é a doença, né? Sempre brinco, eu falo, o problema é a Covid-19. Não tem outros problemas. Outros problemas a gente que acaba criando, a gente que acaba, por falta de equilíbrio, de emoção mesmo, de clareza, a gente fica naquela ansiedade, e agora, e agora, e agora, né? E acaba atraindo para nós outros problemas que não é o problema em si, que é a doença. O problema é a Covid-19, não tem outro problema aí. Mas a gente acaba se desequilibrando, ficando muito ansioso, nervoso, e quando vê, tá com problema até de saúde, tá com problema de estômago, de ansiedade, tá em desespero, enfim. Vamos falar então hoje sobre a inteligência emocional, que deve ser uma coisa constante na nossa vida. A gente deve desenvolver. Tem uma amiga, né, que fala oramente, diariamente, né? Não é todos os dias, diariamente. Ela fala oramente, horariamente, toda hora, né? A todo momento, com todas as pessoas, em todos os lugares e todas as situações, nós podemos usar, exercitar a nossa inteligência emocional. Para que isso, né? Qual a importância disso? Estarmos bem, né? Para a gente ficar bem, para estarmos em clareza, em equilíbrio, em paz, em harmonia, vendo as coisas como elas são e não como a gente constrói. Às vezes, sabe aquela coisa de fazer tempestade em copo d'água, né? Ou aumentar demais um problema e aquilo se torna gigantesco, sendo que às vezes não era para tanto, né? De onde vem essa história de inteligência emocional? Daniel Goleman, na década de 90, revolucionou o que era ser inteligente. Até então, nós tínhamos, para medir a inteligência das pessoas, né, os testes de QI, o coeficiente de inteligência. E o Daniel Goleman, quando começou a pesquisar essas pessoas que eram tão inteligentes, essas pessoas que eram gênios e que se destacavam em tantas coisas, na matemática, na pintura, nos cálculos, né, na escrita e tudo mais, ele começou a observar a biografia desses gênios, a vida dessas pessoas, e começou a perceber que, em alguns casos, a vida deles era muito triste, né? A vivência que eles tiveram foi muito difícil, alguns ficaram doentes, outros se mutilaram, alguns tiraram a própria vida. E aí ele pensou e começou a analisar, falou, como assim uma pessoa pode ser tão inteligente e não viver bem, não viver feliz? E aí ele escreveu esse livro, fez uma pesquisa, né, e escreveu esse livro, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. E aí ele propôs, né, nessa teoria, que na verdade a inteligência existia combinada entre a inteligência cognitiva, acadêmica, nossa inteligência mesmo para realizar nossos trabalhos diários, nossos problemas, para estudar, e a inteligência emocional, que conectada uma com a outra, a inteligência cognitiva, dita acadêmica, e a inteligência emocional, poderíamos então estar em equilíbrio, uma servindo a outra, né? Uma sendo ajudada pela outra. E aí, quando ele escreveu esse livro, ele colocou na teoria que todos nós devemos desenvolver 5 pilares de inteligência emocional. O pilar da autoconsciência, o pilar da automotivação, autocontrole,
empatia e destreza em relações pessoais. Toda a inteligência emocional das pessoas, né, pode ser desenvolvida, alcançada com esses 5 pilares. Esses 5 pilares nós podemos desenvolver no nosso dia a dia, nas nossas coisas, com as pessoas, as famílias, onde a gente trabalha, onde a gente convive, na nossa casa. Não tem um momento, a gente não tem que fazer uma escola de inteligência emocional, né? É no nosso dia a dia, com a nossa vivência. Não tem um momento que a gente vai parar e falar, agora eu vou desenvolver a minha inteligência emocional, eu vou fazer isso, vou ler aquilo, vou assistir tal coisa. Não. É um processo o tempo todo. A hora que eu levanto da minha cama, eu já posso desenvolver a minha inteligência emocional diante das coisas que eu penso, que eu acredito, no relacionamento com outras pessoas, nas situações que nos sobrevêm. Então, vou falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira, a autoconsciência, o que seria isso? O automonitoramento leva à autoconsciência. O que é esse automonitoramento? A autoconsciência é uma consciência nossa mesmo, como o nome diz, é minha autoconsciência. O que é nós sermos, o que tem a ver nós sermos conscientes, pessoas conscientes? Eu tenho consciência do que eu gosto de fazer, todo mundo sabe o que gosta de fazer, né? Eu tenho consciência do que eu não gosto de fazer, eu tenho autoconsciência do que me faz mal, do que me faz bem, de sentimentos ruins que me sobrevêm. Eu sei aonde eu não devo ir, com as pessoas que eu não devo me relacionar. Então, esse automonitoramento conduz a essa autoconsciência. Olha essa imagem, gente. Eu gosto muito de exemplificar por essa imagem, né? O que é a autoconsciência. Aí nós temos um vigilante, né? Uma pessoa, um guarda, alguma coisa assim, olhando câmeras de monitoramento. Ele está olhando essas câmeras de monitoramento para ver o que está acontecendo, né? Tem câmera 1, câmera 2, alguma câmera aí você tem 6, como que fala? 6 câmeras dentro de uma câmera, né? Que são 6 lados diferentes, 6 lugares diferentes, onde a câmera foi colocada de um mesmo ambiente, mas são 6 tomadas, são 6 tomadas diferentes. Então, tem uma câmera do lado direito no fundo, tem uma câmera do lado esquerdo atrás, enfim. E aí essa pessoa fica monitorando todas essas câmeras. E ele só dá um alerta, ele só chama a polícia, avisa alguém quando tem algum problema significativo, né? Por exemplo, tem algum ambiente aí que é guardado porque tem valores, tem dinheiro, alguma coisa assim. E aí vamos supor que o alarme dispara. E aí começa aquele barulho. Aí ele olha rapidamente nas câmeras e vê que é o quê? Um gato. Um gato que acabou de pular no ambiente que está mostrando a câmera 3 no fundo. Lá, ele vê, olha lá e fala, nossa, um gato. Aí ele chama alguém e fala, viu? Tira o bicho de lá, tá disparando alarme, né? Os vizinhos vão assustar. Daqui a pouco a polícia tá aí e não é nada, é um gato. Vamos lá tirar o gato de lá. E isso acontece às vezes, né? Um animal, um pombo, alguma coisa cai ali, enfim. E vamos supor que acontece uma outra situação parecida, dispara o alarme, quando ele vai lá procurar, ele olha na câmera, um indivíduo, ele percebe que está armado numa das câmeras, é uma pessoa armada, né? Não dá para saber ainda quem é, por que pulou ali, mas intenção boa não tem, porque está armado. Então, aí sim, ele chama a polícia, ele se protege, ele aciona outro alarme, se tem algum microfone lá, ele avisa, o ambiente está cercado, mão na cabeça, alguma coisa assim, né? Ou seja, para que serve esse automonitoramento em nós? As coisas nos sobrevêm no dia a dia, não é assim? Uma pessoa vem e fala uma coisa para a gente liga a TV, escuta alguma coisa, vai olhar na rede social, vê uma outra coisa, e aí o que a gente às vezes faz? Se desespera, entra em pânico por causa de um gato. Não é nada, só um gato que pulou ali, né?
um exemplo que eu estou dando. Então, o automonitoramento que nos leva à autoconsciência é essa habilidade de separar um fato que merece a nossa dedicação ali, é um problema realmente, e uma coisa que não é nada. E às vezes a gente se destabela, chora, e o que vai adiantar? Não vai adiantar nada, né? Então, esse automonitoramento de falar, peraí, isso que está acontecendo merece o meu esforço, a minha atenção. Ou, isso daí, daqui 5 minutos não é nada. Então, a autoconsciência é essa capacidade de separar o que merece a minha atenção e o que não merece a minha atenção. Tem uma frase do Sócrates que diz, conhece-te a ti mesmo, né? Você se conhece? Você sabe realmente quem você é? Qual o seu propósito na vida? O que você gosta, o que você não gosta? Quais as pessoas que você quer ao seu lado? Quais as pessoas que você não quer interagir, que você não quer ao seu lado? Então, quando você se conhece, você começa a ter autoconsciência e ter paz, porque vamos supor que alguém te convida para ir em algum lugar, né? Tal lugar assim, eu acho que a pessoa tal, ela vai. Não gosto muito dessas pessoas, eu não vou, né? Porque tem gente que faz assim, eu vou, e se a pessoa estiver lá, já não vai prestar, né? E sabe que vai se sentir mal, que pode dar barraco, que pode dar alguma treta, e sabe que às vezes a pessoa que tá lá vai estragar a tua festa, e mesmo assim você vai, né? Então, conheça-te a ti mesmo, conhece a ti mesmo, faça um automonitoramento e desenvolva a sua autoconsciência, né? Faça essa conexão entre a sua razão, seu cérebro ali, o pensamento, e a sua emoção. Vou me sentir mal? Então por que eu vou? Não gosto dessa pessoa, então por que eu vou interagir com ela? Ou por que eu vou deixar que ela faça mal para mim, né? Não se maltrate. Não se maltrate, né? Aí fala assim, mas como assim me maltratar? Eu não me maltrato. Imagina que eu vou me tratar mal. Sim, gente, tem gente que se maltrata muito. Tem gente que não gosta do trabalho e vai todos os dias para lá. Não gosta do que faz, não gosta do trabalho, não gosta do chefe e vai todo dia. Isso não é se maltratar? Isso não é falta de monitoramento, de autoconsciência? Eu não gosto de ir trabalhar. Por que eu vou? Porque eu preciso. Preciso o quê? Se maltratar? Né? Mas eu não tenho como sair do emprego. Estuda, põe uma meta. Daqui 6 meses eu vou sair de lá. Eu vou estudar, vou conseguir outro emprego, ou vou passar num concurso, ou vou fazer outra coisa, porque isso não dá mais. Porque quando você começa a se maltratar, você entra em depressão de tanto maus tratos que você causou a você mesmo. Passar raiva, por exemplo, né? Nosso corpo consegue passar raiva durante 1 minuto e meio. Depois disso, ele não consegue mais passar raiva. Aí vocês falam para mim, mas faz 2 anos que eu tô com raiva, não sei de quem, faz 3 anos que eu tô com raiva de uma pessoa, faz 4 anos que aconteceu uma coisa comigo e toda vez que eu lembro eu sinto raiva. Seu corpo não aguenta mais sentir raiva. E aí ele vai se maltratando, você vai maltratando o seu corpo, e começa a aparecer doenças em você. Começa a aparecer dor de cabeça, dor de estômago, dor nas costas, começa a aparecer coisa na pele, porque o nosso corpo não aguenta ser maltratado muito tempo. Então não se maltrate, né? Não gosta da pessoa que mora na sua casa. Já imaginou, gente? Tem gente que mora com pessoas que não se dá bem. Como assim? Mora na mesma casa, interage todos os dias e não gosta daquela pessoa. Olha a toxicidade que você está colocando dentro do seu corpo. Então, imaginou você morar com quem você não gosta, trabalhar onde você não gosta, com um chefe que você odeia. Já imaginou a quantidade de maus tratos que você se coloca todos os dias, né? Eu, Juliana, eu não me conformo com pessoas que se maltratam. Para mim é uma coisa assim, eu falo, gente, como que pode, né? Vou contar uma coisa para vocês. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu estava numa festa que acontece todos os anos. E foi a primeira vez que eu estava nessa festa e curtindo, tinha um monte de gente que eu conhecia, enfim, estava lá na festa.
E aí o pessoal estava servindo petiscos, essas coisas, e chegou o momento do jantar. Aí o jantar foi servido, o pessoal começou a levantar para se servir, era self-service. E aí do lado, assim, apareceu uma pessoa visivelmente irritada. Ela estava irritada, a pessoa, estava com raiva. Respirava forte e fazia assim, né? Numa festa, eu falei, gente, o que será que aconteceu, né? Aí eu olhei para ele e falei, aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Não, é a quinta vez que eu venho. É a quinta vez que eu venho. E todas as vezes a comida está fria, porque eu gosto de comida quente. E todas as vezes a comida tá fria. E é a quinta vez que eu venho e a comida tá fria. Aí eu olhei, fiquei curiosa. Eu falei, nossa, mas como assim? Pois é, 5 vezes. Eu falei, não, eu não teria voltado a segunda. O que te fez voltar tantas vezes? Aí ele que olhou para mim como quem diz, eita, né? Eu não me conformava dele estar ali pela quinta vez. Eu não teria voltado a segunda. Se eu vou num lugar, cheguei lá, tal, não curti, não gostei, eu não vou no Facebook meter a boca no lugar, dar nota baixa, ou eu não vou falar para todo mundo, ai, aquele lugar, isso, aquilo, fazer julgamento, né? Eu não vou mais. Simples assim. Eu fui, não gostei, no outro ano eu não vou mais. Ah, mas às vezes ele pensou assim, né? Não vou lá. Quem sabe mudou. Gente, as coisas geralmente não mudam, as pessoas geralmente não mudam. É outro exemplo de maus tratos que você faz com você, quando você espera outra situação mudar, quando você espera que a outra pessoa mude por você. As pessoas não mudam por você. As pessoas mudam, sim, as pessoas mudam por um processo interno, individualizado, genuíno, verdadeiro dentro delas, não tem a ver com você. Quando uma pessoa muda, ela não muda por outra pessoa, ela não muda por causa da outra pessoa, ela muda porque ela se convenceu que ela precisa mudar. Ela muda, ela melhora porque ela genuinamente percebeu que precisa mudar, né? Fora isso, é uma mudança mentirosa, é uma mudança maquiada. Às vezes a pessoa precisa de você por causa de dinheiro, ou precisa de você porque você faz um favor para ela, e aí ela te trata bem. Mas aí logo ela se mostra, ela te trata mal algum dia. E aí a pessoa fala, ai, me desculpa, eu vou mudar. E aí você fica confiando que aquela pessoa vai mudar. E aí o que você fica fazendo? Se maltratando, esperando a outra mudar, né? Não espere a outra pessoa mudar, não espere uma outra situação melhorar. Faça você o seu auto-monitoramento e a sua autoconsciência. Então, esse exemplo da festa. Eu vou lá, não estava legal, no outro ano, por que eu vou de novo? Né? Aquele homem que estava ali do meu lado, ele estava com muita raiva. O que ele foi fazer ali, meu Deus, né? Imagina, ele foi a primeira, foi a segunda, a terceira, a quarta, e segundo ele, estava ali pela quinta vez. Meu Deus, né? Como assim? E existem pessoas que fazem isso todos os dias. Gente, o corpo não aguenta, tá? Esse nível de toxicidade não aguenta. Outro pilar, automotivação. O que te faz querer viver? Então, o primeiro pilar já foi automonitoramento, autoconsciência. Segundo pilar, automotivação. O que te faz querer viver? Por que você faz o que você faz? Por que você levanta da sua cama todos os dias? Não pode falar que é o celular que toca, hein? O que te faz sair da sua cama todos os dias? O que te faz ir trabalhar todas as manhãs ou todas as tardes? O que faz você desempenhar o que você desempenha, o papel que você faz, o seu trabalho? O que faz você fazer isso e não outra coisa? Qual a sua motivação? E essa motivação, como o nome aí tá, ó, é automotivação, é a sua motivação dentro de você. Busque um propósito dentro de você, um motivo que é só seu, uma maneira de encontrar o seu legado, o seu propósito, o porquê você está nessa terra, o porquê você faz o que faz. Essa automotivação
tem a ver somente com você. Nossa, saiu ao contrário aí, né? Motivação provoca a ação, que motiva. Qual o motivo da sua ação? O que nos motiva? Tá espelhado aí, gente. Mas tá dando para ver, né? O que provoca a sua ação? O que motiva a sua ação? E aí muita gente pode falar assim, a minha motivação é meu filho, ou a minha motivação é minha mãe, ou a minha motivação é meu marido, minha esposa, meu esposo, enfim. E a sua motivação tem que ser você, algo interno, genuíno seu, um motivo seu. Não pode estar fora de você. Olha essa imagem aí, é uma comissária de bordo, né? Eu gosto muito desse exemplo. É uma comissária de bordo falando sobre despressurização na cabine do avião. Então, quando a gente está lá no avião, antes de sair, antes de fazer a decolagem, a comissária de bordo fala sobre alguns sistemas de segurança, sobre os corredores, as saídas de emergência, que o banco flutua, enfim, ela fala um monte de coisa. E uma delas é que, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. E primeiro você deve colocar em você para depois ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Sabe por que isso? Porque você é a pessoa mais importante de quem você deve cuidar. Não só em caso de despressurização da cabine, mas em todos os casos onde há um problema. O que é uma despressurização da cabine de um avião? Gente, vocês nunca queiram saber o pânico que é, né? Despressuriza a cabine, as máscaras de oxigênio caem, você tem que colocar e já dá aquele pânico, e primeiro você tem que cuidar de você. Primeiro você tem que estar bem. Por quê? Vamos supor que teu filho, tua filha está ali do lado. Ai, mas o meu filho é a pessoa mais importante do mundo, né? Só que se você, a hora que cair a máscara, você colocar no seu filho, você desmaia, não dá tempo, e aí você não consegue ajudar mais ninguém, não consegue fazer mais nada. Sendo que se você colocar em você primeiro e acontecer do seu filho desmaiar, mesmo ele estando desmaiado, desacordado, você ainda coloca a máscara de oxigênio nele e reanima para ele acordar. Então, ontem eu coloquei na chamada, né? Amanhã nós vamos falar de uma pessoa muito importante na live, você. Porque você é a pessoa mais importante desse mundo. Você precisa estar bem, você precisa estar automotivado, você precisa estar feliz, você precisa estar em harmonia, com clareza e equilíbrio. Por quê? Porque você vai contagiar todos ao seu redor, vai poder ajudar quem precisa, vai interagir com clareza, vai falar com equilíbrio. Quando você não está bem, até a pessoa que você mais ama, que você diz que é a pessoa mais importante, você trata com desprezo, você grita, né? Se você não tá bem, aconteceu alguma coisa lá no trabalho, e você não usou seu automonitoramento, sua autoconsciência, você se desequilibrou, você chegou em casa, você está com raiva, a pessoa que você mais ama vem falar com você, que é o seu filho, ou sua filha, ou seu marido, não sei, a pessoa vem falar, oi, tudo bem? Hoje eu não tô bem, hein? Hoje eu não tô boa. Você já estressa, já xinga, né? Por quê? Porque você não tá bem, porque a pessoa mais importante não está equilibrada. E aí, como que ela vai poder ajudar as outras? Não dá. Então, cuide de você, cuide da sua automotivação, tenha um propósito, tenha um motivo. O meu motivo, o meu propósito é o amor que eu sinto pela minha filha, o amor que eu sinto pelo meu esposo, esse é o meu propósito. Então, vá viver feliz, vá se cuidar, tenha automotivação, autoconsciência, trabalhe para isso, mas que essa motivação seja sua. Se por acaso a pessoa te decepcionar ou alguma coisa assim, você não vai sentir raiva, nada. Por quê? Porque é um direito dela, você teve a sua escolha e ela tem a dela. Tenha clareza disso também, né? Sobre automotivação, tem uma história que eu gosto muito e rapidinho eu vou contar para vocês, é O Segredo do Anel. Conta a história, essa história não é minha, tá? Mas meu é o jeito de contar, sobre um discípulo que ficou muito tempo com seu mestre aprendendo sobre coisas boas, sobre como viver na Terra, sobre como interagir com as pessoas. E por muito tempo ele teve aulas com esse mestre e ele ensinou ao seu discípulo tudo o que ele precisava para viver feliz, em paz, em harmonia e automotivado. Finalmente terminaram as lições, esse discípulo foi dispensado para ir embora
para sua aldeia, e o mestre ficou lá na sua casa, que era um pouco distante da aldeia onde ele morava. E esse menino, esse discípulo, começou então a viver a sua vida, a trabalhar, a estudar, só que ele começou a ficar desmotivado. Ele começou a sentir que ele era desprezado e que tudo que ele fazia não estava bom e que tudo que ele dizia não estava certo. E as pessoas começaram a falar para ele: olha, isso não está certo, isso não está bom, tudo que você faz tudo errado, por que você não faz certo as coisas? Você é um incapaz. E aí ele começou a se sentir diminuído. Ele começou a se sentir depressivo, ele começou a ficar ansioso e tudo que ele fazia parece que dava errado. E as pessoas não davam valor para ele. Ele fazia alguma coisa, as pessoas não valorizavam. Ele dizia alguma coisa, as pessoas nem ligavam porque ele estava falando. E aí ele se sentiu desesperado e falou: eu vou procurar o mestre, porque o mestre poderá me ajudar nisso. E aí ele pegou o cavalo, saiu para outra aldeia, foi atrás do mestre, chegou lá na casa do mestre, o mestre mexia em alguns papéis, estava ocupado com algumas coisas. E aí ele falou: oi, mestre, tudo bem? Sou eu. Eu vim aqui porque eu preciso muito, muito da sua ajuda. Eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo desprezado, eu estou me sentindo desvalorizado. As pessoas acham que eu sou incapaz. As pessoas falam que tudo que eu faço está errado. As pessoas me dizem que eu não sei fazer nada direito. Eu estou me sentindo muito mal, eu estou muito triste, eu tenho certeza que você pode me ajudar, me falar alguma coisa para eu sair dessa situação. E o mestre, então, continuou de cabeça baixa, mexendo no que ele precisava ali, e aí olhou para o discípulo e disse: olha, eu estou extremamente ocupado com um problema que eu tenho aqui. Se você me ajudar a resolver o meu problema, pode ser que daí eu possa ajudar a resolver o seu. Nossa! O discípulo se sentiu mais uma vez diminuído. O próprio mestre falou: você me ajuda primeiro, depois eu ajudo você. Ele ficou mais uma vez se sentindo desvalorizado, triste, mas o que ele podia fazer? Ele falou: tudo bem, mestre, eu te ajudo. Então, do que o senhor precisa? Aí o mestre tirou um anel do dedo, entregou para ele e falou assim: eu preciso que venda esse anel. Vai lá na feira, nos mercadores, na feira que tem lá na cidade, e oferece esse anel lá. Eu preciso que você venda, e eu quero 5 moedas de ouro. Não venda por menos. Se você não conseguir vender, você volta aqui com o meu anel, mas eu tô precisando vender muito, e eu quero 5 moedas de ouro. Se a pessoa te oferecer 4 moedas de ouro, você não vai vender, eu quero 5, tá bom? 5 moedas de ouro. Aí o discípulo falou: entendi, mestre. Então vá, pega o cavalo e vá vender meu anel. Depois volte aqui com as minhas moedas. E aí o discípulo saiu. Chegou lá na feira, começou a oferecer o anel para os mercadores, para os vendedores, para os feirantes que ali estavam, os ambulantes. E ele ofereceu: você quer comprar esse anel? São 5 moedas de ouro. Você quer comprar esse anel? As pessoas olhavam, começaram a rir dele, começaram a tirar sarro, a tripudiar, olhavam para ele e falavam: você tá doido? Esse anel não vale nenhuma moeda de prata. Onde você tá com a cabeça? Para quem que você acha que você vai vender esse anel? Esse anel não vale nada. Esse anel deve ser de latão. E ele, desesperado para vender o anel, porque o mestre precisava: 5 moedas de ouro, por favor, eu estou vendendo. E de repente ele tinha virado a comédia ali da feira, todo mundo já estava sabendo. Viu o menino ali querendo vender o anel não vale nada, ele falou que quer 5 moedas de ouro. Aí ele oferecia para outro ambulante a mesma coisa. Aí um falou assim: olha, se você quiser, eu te dou uma caneca de prata em troca do anel, mas é só, porque esse anel não vale nada. E aí ele lembrou do que o mestre tinha falado, que queria 5 moedas de ouro. E aí, o que ele pensou? Falou: não tem jeito, não vou conseguir vender esse anel não vale isso. Pegou então o cavalo e voltou lá para o mestre. Chegou lá com o anel muito, muito triste, né? Muito com medo, até entregou o anel para o mestre e falou: mestre, tá aqui seu anel, eu não consegui vender. Aí o mestre falou: não, mas por quê? Eu ofereci para todo mundo, eu ofereci para os feirantes, eu ofereci para os mercadores, tinha também uns ambulantes lá, eu ofereci para... Ai, mestre,
eu acho muito difícil enganar alguém sobre o valor desse anel. Aí o mestre, como que é? Você pode repetir? É que, assim, eu acho muito difícil enganar as pessoas sobre o valor desse anel. Entendi. Você tem razão. Eu acho, então, melhor você levar o anel lá no joalheiro. Porque se a gente não pode enganar as pessoas sobre o valor do anel, você tá certo, melhor avaliar o anel, para ver quanto que esse anel vale. E somente o joalheiro, o ourives, que entende de joia, que entende de ouro, de anel, ele vai poder avaliar o valor exato do anel. Você tem razão. Então faz outro favor para mim. Pega esse anel, leva lá no joalheiro, aquele ourives que mora lá no centro da cidade, leva para ele lá esse joalheiro e pede para ele avaliar o anel. Só que tem uma coisa, não quero que você venda, tá? Pede só para ele avaliar. Seja lá o que ele falar, volte aqui com o meu anel. Não é para vender, tá bom? Vai lá, avalia o anel e volta aqui para me falar quanto o anel vale. E aí o discípulo falou, tá bom, mestre. Ele, vai rápido. Aí ele pegou o cavalo e foi de novo. Lá, chegou lá, o joalheiro pegou o anel, colocou o anel na palma da mão e observou com cuidado. Depois passou o anel para outra mão, jogou um líquido e observou com cuidado. Daí pegou um veludo, colocou sobre a palma da mão, colocou o anel, jogou outro líquido e observou com cuidado. Depois ele pegou o anel, levou numa balança, jogou um pozinho em cima, colocou uma lupa e observou com cuidado. Por último, ele limpou o anel com uma outra substância. Então ele disse ao discípulo: diga ao seu mestre que o valor do anel é de 70 moedas de ouro. O quê? Eu sei. Vale até mais, mas eu não tenho todo esse dinheiro. Então, se caso o seu mestre puder e quiser, eu posso pagar por esse anel hoje 55 moedas de ouro. E depois, com mais tempo, eu pago o restante. E o discípulo então lembrou que o mestre falou, volte aqui com o meu anel. Ele mal acreditava, 70 moedas de ouro. Ele pegou o anel e saiu correndo, levou lá para o mestre. Mestre, ele mal conseguia falar. O joalheiro falou que o seu anel vale 70 moedas de ouro. Ele não tem tudo isso agora, mas se o senhor quiser vender, ele compra por 55 moedas e depois ele te dá o restante. Calma, disse o mestre, não vou vender meu anel. Eu pedi para você fazer isso para te mostrar que você é como esse anel. Você que está assistindo essa live é como este anel. Aí nos mercados da vida, entre os mercadores e os ambulantes e os feirantes de rua que nada sabem, procurando o seu verdadeiro valor, as pessoas não dão nada por você, porque não te conhecem, não te valorizam, não sabem nada sobre joias preciosas. Se você quiser mesmo saber o seu valor, pergunte ao joalheiro, pergunte ao expert de joias, pergunte a quem entende realmente qual é o valor de uma joia preciosa. Porque enquanto você buscar opiniões em feirantes de esquina que nada sabem, nunca você vai compreender e saber o seu verdadeiro valor. Colorinho colorado, esse conto tá terminado. Gostaram? Amanhã nossa live de contação de história, aproveitando aí o gancho. Gente, isso é automotivação. Entender o seu real valor, não pautado ou baseado na opinião das outras pessoas, né? Do que as pessoas pensam, do que outras pessoas acham, mas sabendo o seu real valor, o seu real propósito, o quanto você é precioso aos olhos do universo, aos olhos de Deus. Todos nós temos um propósito. A nossa automotivação é simplesmente por existir, por estar respirando, por estar vivendo. Quer bênção maior do que essa? Somos joias preciosas, né? Na Bíblia até fala, somos joias preciosas. E somos, mas a gente não pode buscar o nosso valor na opinião de pessoas que não entendem sobre joias, não entendem sobre valor,
nós precisamos buscar a nossa opinião dentro de nós mesmos, porque o joalheiro habita em nós, né? A pessoa que nos fez o universo, mudem as minhas palavras se não fizer sentido para vocês, mas Deus, o universo, algo maior, mais forte, com mais poder, nos criou, nos colocou, e isso ainda está dentro de nós, vive em nós. A coisa mais sublime está dentro do nosso coração. Então, a gente pode fazer o que quiser, de maneira que quisermos. Já assistiram aquele filme O Extraordinário? Tem uma cena que o menino tá chorando porque ele foi para a escola e tiraram sarro dele, do rosto dele. Esse filme é belíssimo. A mãe do menino é a Julia Roberts, né, a atriz. E aí essa cena, ele tá chorando, que ele não quer mais voltar para a escola, porque as crianças acham que ele é feio, e aí ela olha para ele e fala, você é lindo, meu filho, você é bonito, você é maravilhoso, você é extraordinário. E aí ele fala, mas você é minha mãe, você não conta você falar isso, porque você é minha mãe. E aí vem a frase, aí ela responde, desculpa, gente, eu fico emocionada de lembrar. Aí então ela responde para ele, mas é por isso que conta, porque eu te conheço. É por isso que mais conta, porque eu sou a sua mãe e eu te conheço. Isso ilustra bem a história também. Às vezes a gente quer aprovação ou quer elogios de gente que não nos conhece. E o que vale para nós, as pessoas que nos conhecem, que nos reconhecem, que sabem quem nós somos, que sabe que somos extraordinários e damos o nosso melhor e reconhece o nosso valor. Então, essa deve ser realmente a nossa automotivação. Depois, nós vamos falar do terceiro agora, autocontrole. Voltando aqui. Autocontrole é ter calma, é ter clareza, é ter equilíbrio. Esse é o terceiro, né? O autocontrole é o terceiro pilar da inteligência emocional. Ter autocontrole. O autocontrole, gente, para falar a verdade, é o único controle que a gente tem. A gente não tem mais controle de nada, nem das situações e nem de ninguém. A gente não consegue controlar nada que está fora de nós. O autocontrole, se a gente parar para pensar, é o único que existe de verdade, que é o controle de nós mesmos, é o controle de como nós nos sentimos, né? 10%, tem uma frase que eu sempre uso, 10% é o que acontece. 90% é como eu reajo a isso. Então, as coisas que nos sobrevêm não são nada. O que é alguma coisa que representa? É como eu vou reagir a isso. A como eu vou fazer acontecer. Então, alguém me maltrata ou eu permito que alguém me trate mal? São duas coisas diferentes. O fulano veio aqui e me maltratou. Mas tá para nascer, gente. Quem vai me maltratar? O fulano veio aqui e me deixou mal. Oi, né? Não, autocontrole. A pessoa veio, ela até tentou. Ela pode até ter tentado, né? Te tratar mal. Ela pode até ter tentado te deixar para baixo, mas ela conseguir depende de você. Depende da autorização que você dá a essa pessoa de te fazer mal ou não. Então, o autocontrole vem de controlar mesmo as suas emoções. Ter calma, ter clareza e equilíbrio de olhar e falar, gente, quem que é esse ser humano? O que ele está falando, né? O governo mais difícil é o governo de si mesmo. É uma frase aí do Sêneca. É o governo de si mesmo. É o governo mais difícil de se fazer, de ter esse autocontrole, de falar, peraí, deixa eu ver quanto que eu vou permitir você me tratar mal. Deixa eu ver se eu vou deixar você me entristecer. Hoje não, né? Eu não vou permitir que as pessoas me tratem mal. Eu não vou permitir que as pessoas me deixem para baixo, me julguem, né? Não vou permitir isso. Eu sei quem eu sou, né? Então eu tenho esse autocontrole. E as coisas que nos sobrevêm, às vezes mais sérias, né? Vou dar um exemplo aqui de bem séria, um luto, né? Um luto é uma coisa muito séria, a morte de alguém é uma coisa muito séria, muito triste. E aí nós temos o controle sobre a morte de alguém? Não temos.
mas nós temos o controle de como nós vamos nos sentir, né? Porque sentir a dor e chorar é inevitável. Não dá para não sentir. Então, sentir a dor, sentir a perda e chorar e ficar muito triste é inevitável. Mas ficar sofrendo, aí é opcional, né? É opcional você ficar sofrendo por muitos dias, você ficar sofrendo por muitos anos. Vocês que estão aí me ouvindo podem falar, nossa, ela está falando de luto, ela está falando de morte, como assim, né? Que ficar sofrendo, gente, eu enterrei muita gente na minha vida, muita gente. E eu posso falar para vocês com clareza, com certeza, que você sofrer é opcional. Você pode sentir saudade, você pode chorar porque você está triste, olhar umas fotos, lembrar da pessoa que se foi, lembrar dos bons momentos que vocês viveram junto, lembrar com carinho, lembrar com afeto, né? Lembrar de tudo que aconteceu. Mas ficar sofrendo porque a pessoa se foi, morreu, aí não. Porque se você ficar vivendo esse luto muitas vezes, você vai adoecer, né? E eu sei que é um assunto bem delicado, todo mundo já perdeu alguém, né? Ou muitas pessoas, que é o meu caso. É um assunto bem delicado, mas esse autocontrole que nós temos é de seguir adiante, é escolher seguir adiante, continuar vivendo e lembrar da pessoa que se foi com muito carinho por tudo que vocês vivenciaram juntos. Por isso que é muito importante viver o hoje, o presente, com as pessoas que estão conosco, né? Meu pai, já falecido também, ele dizia sempre uma coisa, de remorso, que remorso é o pior sentimento que alguém pode sentir, que é aquele arrependimento, que é uma coisa que você não tem como consertar mais. Então, por isso que você precisa viver o hoje intensamente com as pessoas que você ama, com quem te faz bem, e dar o seu melhor. Porque quando acontecer uma separação, dessa pessoa ir embora por algum motivo, ou mesmo falecer, você não tem culpa, você não tem remorso, porque enquanto você estava com ela, você deu o seu melhor e provavelmente recebeu o melhor dela também. Esse outro exemplo aí, ó, de autocontrole, tem até uma frase na Bíblia, né, que fala que os passarinhos podem rodear a nossa cabeça, mas não devem fazer ninho, que é todas essas coisas que nos sobrevêm. Nessa época aí de pandemia, por exemplo, gente do céu, a gente abre a rede social ou liga a televisão, é para ficar doido, é para enlouquecer. Cada um fala uma coisa, cada um age de uma maneira, é notícia para todo lado, é diz que me disse para todo lado, né? É um absurdo que a gente está vivendo. Se nós não tivermos autocontrole para filtrar essa informação, né? Para 90% ser como eu reajo a isso e não deixar me atingir. Eu até falei outro dia para uma amiga, a gente não vai morrer de Covid-19, mas esse negócio da televisão vai matar a gente, né? Essas informações, esse diz que me disse, volta, não volta, olha o número de mortos, olha o número disso, olha o número daquilo, tal e tal. Isso daí, gente, não olhem, tá? Eu mesmo não assisto, senão vocês ficam doidos, né? De ficar vendo essa quantidade de informação. Pode ver uma vez ou outra, tem coisa que é inevitável, né? Chega ali, então ter a informação é inevitável, ficar sofrendo por causa dela é opcional, tá bom? Então, chegar a informação é inevitável, o sofrer por causa dela é opcional. Então, tem autocontrole, como que eu vou reagir a isso? Peraí, e a quantidade de fake news, então? Acharam a vacina, não acharam a vacina. Tem remédio, não tem remédio, né? Enfim, então o autocontrole é mesmo se autocontrolar em relação às coisas que acontecem. E, como eu disse, é o único controle que a gente tem, se parar para pensar, é de nós mesmos, né? E tem essas 4 leis da Índia, que eu gosto muito delas, quero compartilhar com vocês. Como manter a automotivação, como manter a autoconsciência, como manter esse autocontrole e esse equilíbrio. Lembra dessas 4 leis, né, que eles usam lá na Índia. A pessoa que chega é a pessoa certa.
E aí, vocês podem pensar, nossa, mas chegou para mim uma vez uma pessoa tão horrível, ela não está mais na minha vida, ainda bem. A pessoa que chega é a pessoa certa, mesmo que seja uma pessoa, aspas aí, ruim, porque na verdade ela te ensinou alguma coisa, ela te passou alguma lição, né? Alguma coisa ela te ensinou, ou a se valorizar, ou acreditar menos nas pessoas, ou não se entregar, ou confiar até um certo ponto. Então, a pessoa que chega é a pessoa certa. A pessoa que apareceu na sua vida é a pessoa certa. Ou porque ela vai ser muito positiva para você, muito boa, ou porque ela vai ser tão negativa, tão tóxica, a ponto de te ensinar alguma coisa, né? O que acontece, segundo a lei, o que acontece é a única coisa que podia ter acontecido. Ponto. Não, mas esse. Não, a única coisa que aconteceu, aconteceu. O que aconteceu é a única coisa que poderia ter acontecido. Desde coisas simples, como acabar o gás no domingo, na hora do almoço, ou bater um carro violentamente. Mas se o cara tivesse feito isso, se o cara tivesse feito aquilo. O que aconteceu, aconteceu. A partir dali, você tem que tomar suas decisões com clareza e com equilíbrio. A partir dali, você precisa resolver aquela situação. 90% é o que você vai fazer. O que você vai fazer em relação a isso. Terceira lei. Toda vez que você iniciar algo, é o momento certo. Comecei a fazer tal coisa. É o momento certo de ter começado. Quando você decidiu iniciar. Às vezes as pessoas vão falar assim para você: nossa, mas você vai fazer isso agora? Era para você ter feito há muito tempo. Não, aquele momento que você decidiu é o correto. Não importa o que as outras pessoas falam, o que as outras pessoas pensam a respeito disso. Esse momento que você começou é o momento correto. E a quarta lei, quando algo termina. Aí vocês vão falar para mim, vá, que quando... Nossa, gente, quanto comentário! Tô olhando aqui, meu Deus! Ontem eu respondi todo mundo. E hoje eu vou conseguir responder também, tá bom? Agradeço bastante. Olha quanto comentário, tô vendo aqui. Agradeço demais a companhia de vocês, o carinho de vocês. Vamos continuar aqui. É que eu assustei, olhei aqui pro celular e falei, uau, vou responder todo mundo, tá, gente? Como eu fiz ontem. Demora um pouquinho às vezes, mas eu respondo. Quando algo termina. Acabou. Terminou. Mas eu não queria que terminou, acabou. Segue adiante. Siga a sua vida, vá para frente agora, é para frente que se anda. Se você ficar remoendo lá o que aconteceu, né, depressão, se você começar a pensar muito, mas o que seria, mas o que pode ser, ansiedade, então vai dar ruim de qualquer jeito. Então terminou, viva o presente, né, siga a sua vida da melhor maneira possível. Empatia, quarto pilar. Empatia é se colocar no lugar do outro. Opa, que fácil, né? Empatia é me colocar no lugar do outro. Então, é só eu fazer de conta que eu sou o outro ou entrar no lugar da outra pessoa. Pessoa, tal coisa. E aí, a gente, às vezes, está conversando com alguém que está com algum problema e a gente fala a famosa frase, né? Olha, se eu fosse você... gente, não. Isso não é empatia. Se colocar no lugar do outro não é falar para o outro, olha, se eu fosse você, eu faria isso. Por quê? Porque você não é a outra pessoa, criatura. A outra pessoa é a outra pessoa. Você é você. Você tem a sua história, a sua vivência, a sua jornada, e a outra pessoa tem a dela, que é totalmente diferente da sua. Então, no lugar dela, você faria exatamente o que ela está fazendo. Se ela está chorando, vamos dizer assim, está chorando. Triste. Eu no seu lugar não estava chorando, não. Estaria sim, se você estivesse no lugar dela. Sendo ela. Pisando o chão que ela pisou. Vivendo o que ela viveu. Entendeu? A empatia tem a ver com pensar com a cabeça do outro. Entender a limitação que o outro tem. A história que o outro viveu. Eu já ouvi muito, e confesso para vocês, eu já falei muito, de amigas que estavam em relacionamentos tóxicos e sofrendo. E eu cheguei a falar no passado para essas amigas, você está sofrendo porque você quer, larga dele. Cheguei a falar isso. Você está sofrendo porque você quer, dá um pé na bunda. Falei assim. Eu, no seu lugar, eu não deixaria fazer isso comigo. Eu, no seu lugar, já teria mandado ele embora. Você é boba. Já fiz isso. Isso não é ser empático, mas de jeito nenhum. Né? Empatia é você se colocar no lugar do outro,
com as limitações que o outro tem, de não resolver as coisas como você resolve. Ser empático é estar no lugar do outro, entender o caminho que ele fez, todas as pegadas por onde ele passou, toda a trajetória, a jornada que ele teve, o pai, a mãe que ele teve, como ele vivenciou isso. Isso é ser empático. É, às vezes, escutar tudo o que a outra pessoa te disse, ficar em silêncio, abraçar e chorar junto. Porque realmente você não tem ali uma sugestão. Você pode ter um conselho, você pode ter uma palavra amiga, né? Só que a melhor forma de empatia é se colocar no lugar do outro, fingindo ser o outro, não sendo você, né? E a primeira coisa que a gente deve fazer é suspender o julgamento. Acusar ou julgar. Ah, você está fazendo isso por causa disso, fulano fez isso por causa daquilo, você está passando por isso porque você fez isso, isso, isso. Suspenda o julgamento, não julgue. A gente tem um costume, aliás, parece que é inerente do ser humano, julgar todo mundo o tempo todo por causa de tudo. A gente julga se a pessoa, por causa do corte de cabelo, a gente julga se a pessoa tem tatuagem, a gente julga o peso que a pessoa tem, o formato do corpo, o corte de cabelo, a cor do cabelo, a gente julga o estilo de roupa, a gente julga tudo, parece, o tempo todo. A pessoa aparece na nossa frente, a gente começa, esse aí deve ser assim, 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 essa aí deve ser... Nossa, né? O tempo todo. Então, aquieta o teu coração, silencia a sua boca e silencia a sua mente. Silêncio, escute, ou aprecie aquela pessoa que acabou de chegar na sua frente, né? Não julgue, mas esteja curiosa, esteja curioso em saber quem ela é, qual é a história que ela viveu, né? E não julgar, não ter de antemão já todos os aspectos, né? Já não aconteceu com vocês, de vocês conhecerem alguma pessoa, olhar para aquela pessoa e falar, nossa, meu Deus, como essa pessoa é snob, como essa pessoa é metida, como essa pessoa é... Ai, meu Deus. E aí, com o passar do tempo, você conhece melhor a pessoa e vê que aquilo que você julgou não tem nada a ver com a pessoa. E aí você não se conforma, você vai contar para ela. Você chega para a pessoa e fala, nossa, algum tempo depois, sabia que quando eu te conheci eu achei que você era snob, que você era metida? Aí a pessoa olha para você e fala, nossa, sério? Por que você achou isso? E você, não sei. Já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês também, tenho certeza. De julgar uma pessoa e depois ver que ela não era nada daquilo, né? E a pessoa se transformou? Não, é você que teve um preconceito com relação a ela, fez um monte de julgamento e depois viu que você mesmo estava errado, né? Então esteja curioso em relação às pessoas, em conhecer as pessoas, quem elas são, de onde elas vêm, por que elas têm aquela maneira de ser, o que acontece, e aí a gente pode ter valiosas experiências e gratas surpresas, né? E quando você não souber na empatia como agir, ame, né? Essa frase é de uma master aí, uma master coach, Gina Geron. Quando você não souber o que fazer, ame. Ame o próximo. Ah, ele tá falando um monte de coisa, eu não sei o que falar para ele, eu não tenho conselho, eu não sei o que dizer. Não diga nada, apenas ame, dê um abraço, console, diga que tudo vai passar, diga para você mesmo que tudo isso vai passar, é daqui a pouco, seja empático em primeiro lugar com você mesmo, né? Para depois você conseguir ser empático com as outras pessoas. E o último pilar, destreza em relações pessoais. É claro que se eu tenho automotivação, se eu sou uma pessoa autoconsciente, tenho controle e empatia, eu vou ter muita destreza em relacionamentos, vou ser muito boa nos relacionamentos. Gente, a pessoa que tem destreza em relações pessoais é aquela pessoa que transforma o lugar quando ela chega, né? Parece que o lugar se enche de luz, fica até mais aquecido e se enche de amor. A pessoa que tem destreza em relações pessoais parece que tem uma aura. É aquela pessoa que todo mundo quer perto, que alguém combina uma festa e chega e fala, mas se a fulana não for, não vai ser festa. Mas se a fulana não for, eu não vou. A pessoa que tem destreza em relações pessoais é aquela pessoa que os amigos falam, mas aquele cara lá não vai estar na festa? Não vou então, não vai ter festa se ele não for, né?
É uma pessoa que sabe se comportar bem se ela estiver no boteco do Zé da esquina, numa rodada de sinuca, ou se ela estiver numa festa chique, num castelo medieval na Europa, por exemplo. São pessoas que conseguem se sentir bem em todo lugar, pessoas que se relacionam muito bem com as outras pessoas, porque ela é simplesmente gente. Ela é simplesmente empática, é alguém que sabe se comunicar muito bem, que sabe ouvir muito bem, né? Tem paciência para ouvir, parece que sempre tem uma palavra amiga, parece que sempre tem uma solução para qualquer problema que você fala. Qualquer coisa que você fala, ela fala, olha, vamos fazer assim, né? É o contrário de uma pessoa tóxica, né? Uma pessoa tóxica sempre lá para baixo, ninguém quer perto, para cada solução, ela tem um problema, não é assim? É o contrário. Então, essa pessoa que tem destreza em relações pessoais, ela também consegue observar as pessoas que estão em volta dela, é aquela pessoa que chega para você às vezes e fala, quer contar para mim o que está acontecendo? E você até assusta, você fala, mas não está acontecendo nada? Aí ela insiste, ela fala, tá sim, você quer falar sobre isso agora ou a gente pode falar num café? Aí você já, né? A pessoa parece que consegue fazer uma conexão com você, saber o que você está sentindo, saber se você está alegre, está triste, está desanimado, as imagens aí das carinhas, né? Essa pessoa que tem destreza em relações pessoais é aquela pessoa que adora gente, adora seres humanos, e aí ela consegue saber exatamente o que cada um está sentindo, principalmente por ser essa pessoa tão perspicaz, por ser essa pessoa que olha para outra pessoa e consegue animá-la, né? Ou esse tipo, igual eu falei, esse tipo de pessoa que anima o lugar, parece que tem luz própria, a pessoa chega, parece que o ambiente fica até mais iluminado. É uma pessoa que se destaca numa multidão, se destaca num grupo de pessoas, geralmente é uma pessoa líder, mas não líder porque ela foi colocada ali como líder, como chefe. Ela tem essa liderança genuína. As pessoas dão para ela autoridade no sentido de ajudá-las. As pessoas dão autoridade a ela no sentido de, e você, o que você acha nessa situação? Né? Ela, às vezes, dá a palavra final, que é aquela palavra com amor, aquela palavra que acolhe, né? São palavras de acolhimento, é uma pessoa que não julga jamais, ela entende. Gente, é uma pessoa que todo mundo deveria ter uma pessoazinha dessa para você. Pessoas com destreza em relações pessoais são pessoas ímpares, assim, e que a gente, todo mundo acho que lembrou de alguém aí, né? Tá assistindo a live e falou, nossa, aquela pessoa, nossa, a minha mãe, né? Ai, a minha tia, nossa, a minha avó, ai, aquela amiga lá da escola. Todo mundo lembrou de alguém, um ser de luz aí que tem destreza em relações pessoais. As nossas emoções, esses 5 pilares que eu coloquei para vocês, e as nossas emoções, desenvolvê-las, né, são a força motriz que nos mantém no foco, ou não, nas atividades pessoais e profissionais. Podem ser um combustível para nossos empreendimentos ou uma força sabotadora contra os próprios sonhos e evolução. A nossa mente, as nossas emoções podem ser a nossa maior aliada, ao nosso maior combustível, ou podem acabar conosco, né? Podem nos sabotar, porque tudo tá aqui dentro, tudo tá na mente, né? Igual aquela música lá, eu já falei que tá na mente, né? Então tá tudo na mente, tá tudo na nossa emoção, no nosso desenvolvimento de inteligência emocional, da forma como nós percebemos o mundo, está tudo dentro de nós. E nós podemos fazer isso, ser a nossa maior força, como eu disse aí, o combustível, ou o nosso cérebro pode acabar com a gente. A gente pode ver terror onde não existe, a gente pode sentir solidão cercada por um monte de gente, a gente pode sentir solidão. O nosso cérebro pode ser o nosso pior inimigo ou o nosso maior amigo. Está em nós como vamos desenvolver isso, está em nós conduzir da melhor maneira possível para nos beneficiarmos de tudo que o nosso cérebro pode nos favorecer. E como desenvolver isso? Eu falei para vocês dos 5 pilares, falei de algumas coisas que a gente consegue fazer, mas como que eu faço isso? Tem gente que fala, nossa, é muito legal que você falou, mas como que eu faço, né?
Há algum tempo eu criei um desafio 21, um desafio de inteligência emocional, e nós tivemos 3 turmas, foi feito um desafio pelo grupo de WhatsApp. E aí o pessoal gostou demais. Como que funciona isso, né? O desafio 21 é um treinamento para o cérebro, é um treinamento para desenvolver a sua inteligência emocional. Por que 21? Porque dura 21 dias. Por que desafio? Porque durante 21 dias você vai ser desafiado a realizar algumas atividades ou usar técnicas, usar ferramentas para desenvolver a sua inteligência emocional. Uma por dia. Esse desafio 21, que eu falei para vocês que nós já fizemos 3 turmas, foi feito no WhatsApp. E muita gente, né, que fez esse desafio pediu para mim um e-book, um caderno, uma coisa escrita do desafio, porque os desafios foram colocados no WhatsApp e depois a gente formata o celular e tudo e perde, né? E tem gente que terminou e queria repetir o desafio, fazer de novo, e de vez em quando pegar o desafio 21 e repetir toda aquela sequência, como uma dieta, como um detox, né? Só que para o cérebro, para a alma. E então eu fiz um e-book do desafio 21, eu fiz esse caderninho que o pessoal pediu com os 21 desafios para você fazer quando você quiser, quantas vezes você quiser, para você ter o desafio 21 com você para sempre. E é um e-book todo ilustrado, você pode imprimir e encadernar, ou você pode deixar no seu celular ou no seu computador. E, por exemplo, o desafio 1, que é o desafio do primeiro dia, praticar a gratidão. Então, tá lá no caderno o desafio 1, e o desafio 1 para desenvolver sua inteligência emocional vai ser naquele dia praticar a gratidão. E aí tem toda a explicação embaixo do que você vai fazer naquele dia, tá tudo escrito lá bonitinho. Porque assim, muita gente, olha, desafio 1, praticar a gratidão. E hoje eu vou ter que agradecer o dia inteiro por tudo, né? Vou ter que agradecer as pessoas, vou ter que agradecer quem me atender no mercado, vou ter que agradecer o frentista lá que abasteceu no carro. Não, gente, isso é educação. Isso não é gratidão, isso é ter educação, você agradecer as pessoas, né? Tá. Aí a pessoa, então, né, o desafiado lá do desafio pensa assim, então eu tenho que fazer minhas orações, né? Praticar gratidão. Então eu vou fazer minhas orações, as minhas preces, vou fazer minhas rezas, eu vou pedir para Deus, vou pedir para o santo, eu vou fazer uma novena. Não, gente, isso é religião. Isso é você ter espiritualidade, é ter religião, não é praticar gratidão. Caramba, o que é praticar gratidão, então? O desafio 1, que está lá no desafio de inteligência emocional, praticar a gratidão, é você ficar um dia inteiro, que seria o desafio 1, sem reclamar de nada, nem de ninguém, o dia inteiro. Não pode reclamar, nem do tempo, nem do vento, nem da chuva, nem do sol, nem do calor, nem de estar com fome, nada. E aí é muito engraçado que algumas pessoas entram em contato comigo e falam, Juliana do céu, como eu reclamo da vida, eu fiquei passada, eu fui fazer esse desafio, aí eu levantei da cama, mas o relógio... Eita, hoje eu não posso reclamar. Já ia reclamar que tinha dormido pouco, ela falando para mim. Aí eu fui levantar, queria uma roupa nova para colocar. Mas eu só tenho isso de... Não posso reclamar que meu guarda-roupa tá vazio. Meu Deus! E aí até assim, ela falou para mim que até às 10 da manhã, ela tinha deixado de reclamar por umas 50 coisas, mais ou menos. E aí que ela percebeu o quanto ela estava fazendo de maneira tóxica o seu dia, reclamando de tudo. Porque quando a gente reclama, cada vez que a gente reclama, mais coisa acontece de ruim, que você está reclamando, ou seja, pedindo 2 vezes, reclamando, repetindo, né? Enfim, aí tem outro exemplo aí, desafio 8, que é conecte-se. No 8º dia, no desafio 8, você vai se conectar com pessoas, com coisas. Tem lá explicado bonitinho o que você vai fazer. No desafio 11, outro exemplo aí, é dizer não. Tem muita gente que tem dificuldade de dizer não, né? Alguém vem falar, você pode isso, ou vamos não sei o quê. E a pessoa, não sei. Eu vou ver com não sei quem. Vou ver com meu marido. Eu vou ver e te falo. Eu vou pensar, né? Simplesmente, não quero, não vou, não quero, não é para mim, né?
Então, lá tem todas as técnicas que você pode usar para dizer não. Se você acha deselegante simplesmente olhar para a pessoa e falar, não, eu não vou, ou não, eu não quero, tem lá, acho que 8 técnicas de como você dizer não para a pessoa e continuar amiga dessa pessoa. Outro exemplo aí, no desafio 16, você faz uma programação emocional, tem uma tabela lá que você precisa preencher e durante o dia você vai mudando o seu modo de ver, o seu modo de ser e mudando a sua programação emocional. E uma mensagem aí para vocês, uma mensagem final, se você quer algo que nunca teve, você precisa fazer algo que nunca fez. Eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo o link para vocês saberem mais sobre o Desafio 21. Se vocês quiserem adquirir o desafio, o e-book, custa só R$ 47,00, né? Porque eu consegui compilar pela internet, tudo pelo e-book, então consegui melhorar o valor, né? Custa menos que uma pizza. E aí vocês vão ter para sempre com vocês o Desafio 21. Tá bom? Pessoal que está me perguntando aqui no WhatsApp do e-book de ontem, do Alfabetização e Letramento, me chama lá no link, me chama no WhatsApp, tá bom? Eu vou atender todo mundo, tá meio corrido aqui, porque tem bastante gente, mas vai dar tudo certo, eu vou conseguir atender todo mundo, tá bom? Vou conseguir falar com todos vocês. Ó, obrigada pela companhia até agora, tô olhando aqui. Amanhã nós temos a nossa live sobre contação de histórias, né? Como ter técnica de um contador de história, como ser um contador de história. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as diversas histórias que nós podemos contar, dependendo da faixa etária, que contação de história também pode ser um novo emprego, ser uma nova área de atuação, onde você pode obter retorno financeiro com as contações de história. Enfim, vou dar um monte de dicas para vocês. A live de amanhã vai ser muito legal, foi muito pedida também, assim como o curso de análise e interpretação do desenho infantil, que eu só fazia de maneira presencial. O pessoal também pediu o curso de contação de história, que também antes era só de maneira presencial. A gente modificou várias coisas, porque online é um pouquinho diferente, mas a qualidade, a aprendizagem ficou aí a mesma, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela companhia até agora, pelo carinho, pelos comentários. Meu Deus, eu vou responder todo mundo, tá bom? Ontem eu só vi o pessoal colocando lá, acertando texto, que era receita, que antes de eu abrir lá, o pessoal já estava acertando o que era. Eu adorei a participação de vocês. E espero que vocês tenham gostado também e que seja proveitoso para vocês. Tem bastante gente me mandando mensagem que está gostando muito das lives, que está aproveitando bastante. E vocês podem compartilhar, tá, gente, com quem vocês quiserem. Meu telefone também, tem bastante gente fazendo pedido de lives. Ai, faz uma live sobre isso, faz uma live sobre aquilo. E assim que eu conseguir, eu vou atender todo mundo, tá bom? Essas 5 lives aí da semana, a gente termina amanhã. E quem sabe eu posso abrir uma outra semana com lives, com assuntos interessantes também que vocês estão pedindo, tá bom? Super beijo para vocês, abraço, agradeço a companhia até agora e até amanhã com contação de histórias, né? Super beijo, tchau, gente, até!